retornando, pessoal, na última aula a gente falou sobre a parte de potência em circuitos de corrente alternada, e aí falamos aqui desse produto, né, da potência instantânea, do VI do V vezes I, da tensão vezes a corrente, alternadas, e aí usando algumas identidades trigonométricas, fazendo algumas simplificações, a gente vai chegar nessa equação, né, de potência instantânea com esses três termos. Uma constante no tempo, você vê que não tem tempo aqui, e duas variáveis no tempo aqui, uma com seno e outra com cosseno, de duas vezes a frequência angular da tensão e da corrente do circuito original. E a gente viu que essa parte aqui, a gente vai dar um nome, essa parte que é uma constante, né, em função do tempo, que vai deslocar do eixo da média zero, né, vai deslocar a nossa potência instantânea da média zero. Essa daqui é a potência média, nova potência média, né, a potência ativa, ou média ou ativa. Que se repete aqui, né, então fica um P aqui, maiúsculo, um P maiúsculo também, vezes o cosseno de 2 ômega t, e essa parcela aqui com o seno vai ser chamada de potência reativa, que é o meu Q. E aí, aqui é o gráficozinho, né? Você vê que ela não fica, a potência instantânea não fica no zero. E aqui essa parcela, essa equação dos três termos acaba se transformando nessa daqui, chamando esse VMM sobre 2 cosseno de θV menos θI de P, da potência média, potência ativa. Então, ela se repete aqui e aqui, então fica P mais P cosseno de 2 ômega t. E essa parcela com o seno aqui, ó, que multiplica o seno de 2 ômega t, fica conhecido como potência reativa. É uma potência que fica sendo trocada internamente ao circuito, mas não gera o trabalho útil em si, que é essa potência aqui, certo? VMM sobre 2 seno de θV menos θI. E a gente viu quando, dependendo do defasamento, né, θV, θI, da tensão e da corrente, então se a corrente está atrasada da tensão, a gente vai ter um determinado θV menos θI. Se a corrente está em fase com a tensão, ou seja, é igual, né, é 0 e 0, ou 30 e 30, ou 40 e 40, enfim, θV igual a θI, o θV menos θI aqui, que vai ser o argumento desses senos, desse seno e cossenos, vai ser igual a zero, então vai ter um comportamento diferente, o P, a potência instantânea. E se a corrente estiver adiantada da tensão, a gente vai ter aí um outro comportamento que a gente comentou aqui quando tiver circuitos puramente resistivos, tensão em fase com a corrente, θV igual a θI. Se θV igual a θI, esse argumento aqui fica zero, cosseno de zero é 1, então eu vou ter um P máximo aqui, mas se o θV igual a θI, o seno de zero é zero, então meu Q vai ser zero, eu vou ficar só com essa partezinha da fórmula, sem o Q, né? E se for puramente indutivo ou resistivo, se tiver 90 graus atrasado ou adiantado, se for puramente indutivo ou capacitivo, se tiver 90 graus atrasado ou adiantado, então a gente vai ficar com, se for indutivo, né, o θV menos o θI vai dar 90 graus, vai ser um 0 menos 90, vai dar 90 positivo, com a corrente atrasada da tensão. E aí o argumento do seno, o ângulo do seno e do cosseno, seno 90 graus, no cosseno vai para zero, né, cosseno de 90 é zero, no seno vai para 1, seno de 90 é 1. A minha forma fica só com aquela partezinha do Q. E o mesmo se for o menos 90, né? Menos 90, o cosseno de menos 90 é zero também. Já o seno de menos 90 é menos 1. Então, já mostrou aqui que se for
capacitivo vai ser menos 90, e se for menos 90, o meu Q é negativo, certo? Porque seno de menos 90 é menos 1, então segue aquele mesmo padrão que a gente tinha visto nas impedâncias. Se eu tenho impedância indutiva, a reatância dela, né, aquele ômega L ou J ômega L, a impedância, ele vai ficar positivo. E se eu tiver uma impedância capacitiva, vai ficar negativo, certo? Até para a própria fórmula, menos 1, menos J, 1 sobre ômega C. Então, aqui se mantém. Se eu tiver uma potência reativa com características indutivas, e a corrente atrasada da tensão, θV menos o θI sendo mais 90, ou positivo, né? Eu vou ter um Q positivo. Já se for capacitivo, a corrente adiantada da tensão, então meu θV menos θI vai dar menos 90, aí eu já vou ter uma potência reativa negativa. Então, são essas aqui. A gente tem o fator de potência, que é aquela relação entre potência ativa e potência aparente no triângulo de potências. A gente tem essa reação aqui, esse triângulo de potências que é formado, e esse ângulo θ, o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é a potência ativa ou média, dividido pela potência aparente, P sobre S. Então, esse é o fator de potência, que é o cosseno do ângulo θ. Eu já vou reduzir aqui o θ, o θV menos o θI, já o θ, né? Esse ângulozinho θ aqui. Então, é importante isso para eu ter uma ideia de quão a gente está aproximando a base do meu triângulo para a sua hipotenusa. Quanto mais próximo de 1, menor vai ser essa altura Q aqui do triângulo, menor vai ser a minha potência reativa. E isso daí, em muitos casos, é desejável, né? Para que eu tenha uma potência da parcela total disponibilizada, da potência aparente disponibilizada, eu tenho uma grande parcela transformada em trabalho. E aí algo interessante, ó. Não sei se vocês lembram lá que, olha como é a fórmula aqui da potência média, né? Mas, professor, que fórmula chata, negócio de Vm sobre 2. Eu pensava que potência podia se multiplicar direto, né? Tensão vezes a corrente. Eu já encontrava a potência multiplicando tensão vezes a corrente. Agora apareceu esse sobre 2. Não sei de onde vem. Aí aqui tudo bem, o cosseno para a potência ativa e o seno para a potência reativa. Aí é mais tranquilo. Agora, esse sobre 2, de onde vem, né? Então, esse sobre 2 aqui, retornando às aulas anteriores, vocês devem lembrar lá do capítulo 3 aqui, do capítulo 3, parte 4, né? Que a gente falou sobre aqui sobre a tensão e corrente, né? O corrente RMS, ou tensão e corrente eficaz, que era aquele valor efetivo da tensão, da corrente, que não valeria a pena a gente citar, a gente definir uma grandeza alternada pela sua amplitude. Às vezes eu tenho amplitudes iguais, mas um é seno, a outra é triangular, a outra é uma onda quadrada, então tem características totalmente diferentes. Uma tensão alternada. A outra é só a parte positiva aqui, não tem nada negativo. Então, falar de amplitude é algo, um sinal alternado, é algo que não contribui muito para definir aquele sinal. Então, é bom calcular aqui o root mean square, que é elevar ao quadrado esse sinal alternado, calcular a média e passar a raiz. Então, é um valor eficaz da tensão, certo? Uma forma de calcular uma
uma tensão, uma corrente, né, um sinal alternado, de forma mais efetiva quando comparado com outro sinal com características diferentes. E acabou ficando no seno, né, Vm, a tensão máxima dividido por raiz de 2. E aí eu comentei com vocês, não sei se vocês lembram na época, né, que essa grandeza aqui é extremamente importante. É tão importante que a gente não conhece as tensões nas tomadas pela tensão máxima. Se eu for medir na minha tomada a tensão máxima, ela não é 220, ela vai ser um pouco maior. 220 é a minha tensão RMS. Lá no sudeste do país, em outros estados, ou outros estados que tenham aquela tensão, duas tensões, né, nas tomadas, a gente vai ter 220 e 127 volts. Também, geralmente, pelo jargão, é mais conhecido como 110 volts. Mas, efetivamente, é o 127 volts. E esses 127 volts não são a tensão máxima, são as tensões RMS também, a tensão eficaz, certo? E aí, por que é tão importante essa grandeza? Vamos ver lá no cálculo da potência. No cálculo da potência, a gente tem ó, Vm e M sobre 2. Eu vou lá para o meu quadro, certo? Vamos lá para o quadro. No nosso quadro, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem aqui potência, a gente mostrou lá, né, que vai dar a potência ativa é Vm e M sobre 2 vezes o cosseno do θ, que é a diferença da tensão, do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. E se você observar bem isso daqui, é quem? Eu posso colocar aqui que isso daqui vai ser quem? Vm sobre raiz de 2 vezes Im sobre raiz de 2 vezes o cosseno de θ. E eu não mudei nada aí minha equação, né? Eu vou ficar com Vm sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2, certo? E acabou que esse Vm sobre raiz de 2 é o meu V eficaz, ou VRMS, meu IM sobre raiz de 2 é meu V, meu IRMS. Então, tenho que VRMS e RMS, cosseno de θ. E o mesmo para o Q, né? Para o Q eu tenho VRMS e RMS, seno de θ. Então, na prática, a gente vai ter isso daqui para essas duas grandezas. Tá? Na prática, a gente vai ter isso daí para as duas grandezas. Por isso que é tão importante a gente falar em tensões e correntes, a gente falar em tensão e corrente da forma RMS. E de fato, na hora de calcular uma potência, se você tem lá, não, a tensão aqui é 220 volts, a corrente é tantos 10 amperes, e o fator de potência, que é, lembra aí, né, que o cosseno, eu tenho aquele triângulo, P, Q e S, né? Se você, para descobrir a potência ativa em uma grandeza alternada, não basta ter tensão e corrente. Eu tenho que ter o cosseno de θ, mas eu já disse para vocês que o fator de potência é igual ao cosseno de θ, que é igual a P sobre S. Então, para calcular a potência ativa, além do tensão vezes a corrente de um sinal, eu tenho que saber qual é o fator de potência dele. Então, tenho que dizer, não, aqui o fator de potência é 0,8, a potência ativa sobre a reativa, né? Aí você vai e calcula, 0,8, certo? Da mesma forma para o Q, né?
Então, eu tenho que conhecer esse ângulo θ aqui, e com o valor de potência eu conheço o θ, né? Só o arco cosseno a menos 1 do fator de potência, você vai ter o θ. E aí consegue calcular facilmente a parcela ativa e reativa. E a aparente também, né? Aqui é o valor de P, o valor de Q, e se eu já mostrei na última aula, né? Se for calcular o valor do módulo aqui de S, vai ser só o VRMS vezes o IRMS. Então, você fazendo aí o quadrado, a soma dos quadrados, você vai encontrar justamente isso daí. Certo? Então, aprendeu isso daqui, meu amigo. E aí tem uma outra forma de encontrar também, de um modo relativamente simples, a gente consegue encontrar também as nossas potências, né, até na forma complexa, como a gente tinha lá a nossa impedância, né, a impedância Z igual a R mais JX. Então aqui, ó, guardem aqui, vou apagar. Da mesma forma que eu tinha o meu Z igual a R mais JX, vou ter agora o meu S igual a P mais J aqui, certo? S igual a P mais J aqui. E aí, a gente tem como calcular aqui o nosso S da seguinte forma. Se você olhar aqui essa soma, né, de PQ, de P mais Q dando aí o nosso S, né, a gente poderia dizer que, transformando isso daqui, né, eu vou ter o S, essa soma de P, Q, para dar o S, o módulo dela é esse daqui, e a fase é o θ, né? O módulo é o VRMS, IRMS, e a fase é o θ, certo? E esse θ, já para economizar, né, a gente botou esse θ, mas o θ na prática é o V, é o ângulo do V menos o ângulo do I, né? Vou botar aqui, é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, certo? A gente ficou com isso daí. Aí veja aqui uma coisa interessante, né? Se eu quisesse multiplicar na minha HP, isso daqui está quase no formato, porque eu tenho lá minha tensão e minha corrente, maiúsculas, né, lá nos fasores, a tensão RMS, já estou tratando todo mundo RMS, θV, e a minha corrente RMS, θI. Então, eu já tenho aqui tensões e correntes, certo? Tensão e corrente, RMS, θV e θI. Só que se eu multiplicar uma pela outra, eu não vou chegar nesse resultado aqui, né? Eu chegaria aonde? VRMS vezes IRMS, e no produto aqui de V vezes I, fica θV mais θI, e não menos, né? Então, a gente vai definir aqui da seguinte forma. No modo complexo, para você tendo lá uma impedância, qualquer que seja o Z aqui, certo? Conhecendo a tensão desse Z e conhecendo a corrente desse Z, o V vezes o V e o I, então tem um Z aqui, eu tenho um Z, eu tenho uma determinada impedância, R mais JX, eu conheço a tensão e conheço a corrente que passa por ela. Como é que eu faço para calcular a potência? É só multiplicar o V vezes I, professor? Não, porque é menos aqui os ângulos, né?
Então, você vai fazer quem? A potência aparente, né, o geral, SP mais JQ. Eu vou multiplicar o V, deixar o Vzão maiúsculo aqui, em negrito, certo? Que é esse daqui. VRMS θv, vezes o I, só que o I com a parcela do ângulo não pode ser esse θv, tem que ser o ângulo negativo. Então, a gente vai chamar esse I aqui de complementar. Aí eu vou e coloco esse asteriscozinho, só para dizer que o I complementar é o IRMS, fase menos θi. Certo? Então, aqui, sim, eu consigo o meu, lembrando que são grandezas RMS, né? Meu VRMS, meu IRMS. Aí eu vou obter depois desse produto aqui, esse aqui VRMS, IRMS, negrito, negrito. Para facilitar um pouco, alguns livros, esse nosso livro não. Esse nosso livro só coloca em negrito mesmo, quando está falando no fasor completo, e ele diferencia da amplitude só. Esse daqui é só amplitude, esse aqui é o fasor completo, né? Alguns livros acabam colocando um acentozinho assim, circunflexo aqui em cima, quando estiver tratando de fasor, certo? Quando você vê aqui o acentozinho circunflexo, é um número complexo no seu formato retangular ou polar. E quando tiver sem ele, por exemplo, aqui, né, é só um módulo, né? Ou quando você coloca um módulo de verdade assim, aí fica mais claro ainda, né, que é um módulo mesmo. Inclusive, podia ter um módulo aqui, os dois lados, só para dizer que só para deixar mais claro ainda que é um módulo. Certo? Então, se eu tiver aqui, ó, em outras palavras, se a gente tiver aqui uma impedância Z e eu tenho um V igual a 100 fase zero e um I igual a 5 fase 60. Aí a primeira pergunta que se faz é: essa grandeza aqui já é RMS ou não? Primeira pergunta que se faz: já é RMS ou não? No enunciado tem que informar isso, certo? Se não tiver, você tem que ser considerando RMS, considerando uma grandeza eficaz, ou considerando se não tiver o RMS, você vai ter que dividir por raiz de 2. Eu apaguei aqui. Se for a tensão máxima aqui, se for o VM, o IM e o VM, eu vou ter que dividir por raiz de 2 para encontrar o RMS. Né? Então, se não estiver dizendo nada, é VMM, aí aqui eu já vou IRMS é igual a esse I aí sobre raiz de 2. Mesma coisa aqui, o VRMS é igual a esse V aí sobre raiz de 2. Então, a gente tem que fazer essa transformação. E depois é só aplicar essa fórmula. Depois eu vou lá e faço, né, o 5 raiz de 2 fase 60. Não, perdão, isso aqui é a corrente. Vou fazer a tensão primeiro. Meu S vai ser. Fazendo a calculadora. Nem precisa fazer a calculadora, mas eu vou fazer. Fica bem claro aí o valor. Vamos fazer a calculadora.
nossa calculadora, vamos lá para aquela configuração inicial. Formato retangular, eu já vou deixar no formato retangular mesmo. Então, aqui eu vou colocar quem? Vou colocar, no nosso exemplo ali, era 100 fase zero, sobre raiz de 2. Eu vou dizer que já está no... Só foi para deixar claro, né? Eu vou ter que dividir, vou ter que encontrar, só vai valer essa nossa conta para tensões e correntes eficazes, certo? Para tensões e correntes eficazes. Então, já considerando tensões e correntes eficazes, tudo dividido por raiz de 2 já. Então, eu fiquei aqui com 100. Eu fiquei aqui com... Ora, filho. Eu fiquei com 100 fase. Aperta sem mouse aqui. 100 fase. Agora foi. 0. Então, essa daqui é a tensão eficaz. Fase 0 vezes a corrente eficaz, que foi 5, fase 60. Só que eu vi que eu não posso multiplicar um pelo outro assim. Eu tenho que colocar negativo aqui, ou negativo, ou inverter o sinal da minha corrente, né? Que é θV menos θI. Então, aqui, se for positivo, vai virar negativo. Se for negativo, vai virar positivo. Então, inverti aqui esse sinal. E agora eu vou ter aqui, quando eu multiplicar, ó, eu vou ter o meu sinal, né? A parte ativa e a parte reativa. Então, aqui eu fiquei com 260, o meu P 260, e o meu I e o meu Q menos 433. Então, de cara, eu já vi aqui, se deu negativa, a minha parcela imaginária, a minha potência reativa, ela vai ter características capacitivas. Isso daqui dava para ver desde o começo. O que dava para ver desde o começo? Eu olho o defasamento aqui. 5, 60 graus. E o meu V fase zero. Então, a corrente, se eu fizer θV menos θI, θV menos θI, vai dar quem? 0 menos 60. 0 menos 60 vai dar menos 60. Então, menos 60 é aquela mesma condição lá quando ele é aqui, ó, quando ele está naquela parcela. Não é puramente capacitivo, né? Puramente capacitivo seria se fosse menos 90. Mas se for negativo, ele já tem características capacitivas, certo? Se a diferença, a corrente está adiantada da tensão. Se a diferença aqui do θV menos o θI for negativa, você já sabe que tem características capacitivas do seu sinal. Já vai dizer, opa, essa impedância aí tem uma parcela capacitiva. Se for menos 90, 100% capacitiva. Então, é como eu digo, ó, ela vai variar de menos 90 a 90, a impedância, certo? De menos 90 a 90. Se for menos 90, no extremo inferior, é capacitivo. E vai virando puramente capacitivo, né? Aí, se for menos 80, aí já tem uma parcela reativa, resistiva, e uma parcela capacitiva. Aí vai subindo, quando chegar no zero, é quem? Puramente resistivo. Tensão e corrente na mesma fase. Quando eu cheguei no zero aqui, certo? Aqui θV menos θI igual a zero. Agora eu vou subindo. θV menos θI, eu vou encontro negativo, positivo. Aí já vou para a parcela indutiva já. A parcela reativa começa a virar indutiva. E aí vai virando indutiva, indutiva, até que chega no 100%, 90%, e aí é puramente indutivo. Até no nosso gráfico dá para tentar explicar um pouco melhor aqui, ó.
Vou apagar aqui, essa parte aqui. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a minha parte real e a parte imaginária. O meu Z é R mais JX, certo? O R, obrigatoriamente, sempre vai ser positivo. Então, ele sempre vai estar nessa faixa, o R. O X não, né? O X a gente viu que pode ser positivo ou negativo. Então, ele pode ter qualquer valor aqui no meu X, pode ser qualquer um valor, positivo ou negativo. Mas observem que o ângulo, ele vai variar, o ângulo aqui, né? Vai variar aqui esse ângulo vai variar de 90 graus, aqui 0 grau, quando tiver em cima. Professor, o senhor está mostrando o quadro? Não estou conseguindo ver. Ah, meu Deus, eu pensava que estava mostrando grau. Desculpa. Puxa, acho que eu bati na câmera aqui. Tá aí tirando. Cadê minha câmera? Deu uma bugada aqui, pessoal. Deixa eu botar aqui de novo. Espera aí. Sim, o que eu estava mostrando. Pronto, voltou para o quadro agora. Eu estava mostrando aqui que nosso gráficozinho aqui de nosso plano complexo, né? Com a parte. Vou mostrar de novo. Então, o nosso plano complexo aqui, com parte real e parte imaginária. A gente tem aqui nosso Z, né? Aqui o Z. Uma parcela real, uma parcela imaginária. Então, a parcela real sempre é positiva, não existe resistência negativa. Então, ela vai estar nessa faixa aqui, o lado direito aqui do eixo real. E a parcela imaginária, a gente viu que ela pode ser positiva se for indutiva e pode ser negativa se for capacitiva, né? Aqui é o J ômega L, se for positivo, vai ficar positiva, indutiva, e o menos J, 1 sobre ômega C, para capacitiva negativa. Então, ele pode ter qualquer valor aqui nesse eixo aqui, né? Então, se ela tiver só um R, ela está em cima do eixo. Então, é o ângulo zero, né? Está no 0 grau aqui. Se for sem nada de R e só positiva aqui, ela está no 90. E sem nada de R, só negativa, ela está no menos 90. E se for misturando, né? Tem um Rzinho aqui e tem um X positivo, um R e um X negativo, então ela vai variar na prática esse ângulo do meu Z no formato polar, ele vai variar de 90, passando por 0 até menos 90. Só tem essa variação aqui, o ângulo da minha impedância, certo? Não tem para onde ir. Esse aqui é o ângulo de variação da minha impedância, certo? Do meu Z, né? Esse aqui é esse ângulo de variação do Z. E aí eu vou ter que esse ângulo de variação do Z, quem é que vai ser esse ângulo de variação do Z, né? Vai ser justamente a nossa nova lei que relaciona tensões e correntes, né? Aquela V igual a Z vezes I. Então, Z é V sobre I. Isso aqui, tudo fasor, né? E o V sobre I é quem? É o meu V θ V sobre I θ I. Então, se você observar aqui, quando a gente fizer aqui o V sobre I, o V θ V menos o V θ I, eu vou encontrar aqui um Z que vai ser um V, aqui vem M, sobre M, θ V menos θ I, certo? Porque está dividindo aqui.
que é θv menos θi. Então, esse ângulo que eu estou tratando aqui, menos 90, 90, 0, é justamente a diferença dos ângulos θv do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Então, isso aqui é importante desde a impedância. Ele só pode ter esses valores. Nunca vou ter um ângulo de 100 graus, nunca vou ter um ângulo de menos 100 graus, um ângulo de 190. Por que eu não vou ter esses ângulos na minha impedância? Porque aí eu teria uma resistência negativa, certo? Uma resistência nesse lado esquerdo aqui da parte imaginária, né? Uma resistência aqui, que é do meu eixo real, só que do lado esquerdo da divisão aí do zero. Então, não tem lógica. Então, sempre vai ser essa diferença aqui, θv menos θi, vai variar entre 90, vai ser menor ou igual a 90, maior ou igual a menos 90. Certo? E aí, se você, na hora que eu encontro lá um, um, um θv menos θi que esteja, pronto, isso aqui eu vou anotar para vocês anotarem aí para vocês também. Então, se eu encontrar aí, ó, um θv e um θi, θv menos θi, que esteja aqui, ele seja menor do que zero, menor, tá menor do que zero, e menor igual, maior igual a menos 90. Pronto. Porque se for zero é puramente resistivo. Ele vai ter aqui características indutivas. Melhor, vou botar aqui só o características indutivas. Né? Se tiver nessa faixa aqui, maior que menos 90, menor que zero, está nesse trecho aqui, né? Tem características indutivas, esse meu Z tem características indutivas. Se eu tiver entre o θv menos o θi for menor que 90, maior que zero, estou nessa faixa aqui, ó. Menor que 90, maior que zero. Então, são características. Não, perdão, misturei. Características capacitivas aqui, né? Que aqui vai ser negativo o meu x, perdão. Aqui nessa parcela aqui, o R é positivo e o X, aqui é meu X, né? Aqui é meu R, resistência. Então, nessa parcela aqui, nesse quadrante aqui, nesse quarto quadrante, o R é positivo e o X é negativo. Então, a característica se o X é negativo, vem do menos J, 1 sobre ômega C. São características capacitivas. Já se ele estiver nesse primeiro quadrante aqui, aí o meu R é positivo e meu X é positivo também. Então, esse X vai vir de J ômega L, que é de características indutivas. Características indutivas. Certo? Mais indutivas, mais capacitivas. E aí, se eu tiver nos três extremos, né? Se eu tiver aqui o V, θv menos θi, θv menos θi igual a menos 90, se for igual a menos 90, a diferença dos ângulos, aí sim eu vou ter puramente negativo aqui, o meu Z, né? Vai ser puramente
imaginário, ou seja, puramente x, o meu R vai ser igual a zero, puramente x negativo, então puramente capacitivo. O puramente capacitivo significa o quê? Eu não tenho R, meu R aqui é zero, e meu X é negativo. Puramente capacitivo. Certo? No outro extremo, θV menos θI igual a 90 positivo. O R é zero. E o vai ser J alguma coisa positiva. Eu vou ter puramente indutivo. Certo? E se tiver no meinho aqui, ó, igual a zero, o meu x vai ser negativo, só vai ter R, né? Então, se θV menos θI igual a zero, eu vou ter o que aqui? Puramente resistivo. Ou seja, o meu x igual a zero, não tenho nada imaginário, eu estou em cima do eixo real aqui, só vou ter o R. Meu Z vai ser igual a só um R, só uma resistência. Né? Então, vindo lá de baixo, se você tiver uma diferença de θV menos θI, isso aqui é um Z, θV menos θI, a diferença for menos 90, então você tem um θV zero, um θV vai ser quem aqui? Eu tenho uma tensão, por exemplo, 100, fase zero, e uma corrente de 10, fase 90 graus. 0, 90 graus. 0 menos 90 graus, menos 90. Então, é algo puramente capacitivo. Certo? Puramente capacitivo. Se tiver 90 graus na corrente, ou seja, a corrente está 90 graus adiantado da tensão, é uma impedância puramente capacitiva. Ela não tem nada de R, só tem o X, e aí o X vai ser, inclusive, negativo, né? Meu X aqui vai ser negativo. E veio lá do menos J1 sobre ômega C. Então, aqui é quando eu tiver o menos 90, a diferença dos ângulos da tensão e da corrente. A minha impedância vai se encontrar aqui, que é aqui nesse ponto. Eu tenho o R, a resistência zero, a parte real zero, e a parte imaginária sendo negativa. Aí eu vou saindo, vou descolando, vou vindo aqui, subindo, né, elevando o valor de R, diminuindo o valor de meu valor negativo, né, que estava no máximo negativo, eu vou vindo para cá, me aproximando do eixo real. Então, se eu tiver um ângulo maior que menos 90 e menor que zero, eu não sou mais puramente capacitivo, mas eu tenho características capacitivas. Quando eu já tenho uma parcelinha resistiva já. Aí, quando eu vou chegando próximo do zero, cheguei no zero, aí agora minha capacitiva virou zero, eu não tenho nada mais, e ainda também não tenho nada indutivo. Então, aqui é cap e é ind. Então, eu saí do capacitivo, mas não tenho nada indutivo. Estou no zero, estou puramente resistivo. Aí agora a minha diferença entre θV menos θI está maior que zero, menor que 90. Então, eu tenho características indutivas aqui. Características indutivas. Ainda eu não sou mais puramente resistivo. O meu Z agora tem um X, continua tendo uma resistência, mas tem um X. Até que eu vou subindo, subindo, subindo. Quando eu chegar no 90 graus exatamente, meu R agora é zero no meu Z e eu só tenho um JX. Então agora eu sou puramente indutivo. Quando esse meu Z tiver uma fase de 90 graus.
certo? Então, vai variar, sim, a minha impedância de forma igual às minhas potências. A gente só fiz isso daqui para vocês entenderem exatamente a importância do θv menos o θi. θv menos o θi, θv menos o θi, θv menos o θi, θv menos o θi. Então, é um cara extremamente importante, certo? Extremamente importante esse θv menos o θi. A diferença desses ângulos, porque isso aí vai definir que tipo de impedância eu tenho no meu circuito. Qual o tipo de impedância que eu tenho? É uma impedância puramente capacitiva? É uma impedância capacitiva, resistiva, mas com características capacitivas? É puramente resistiva? É resistiva, indutiva? Ou é puramente indutiva? Entendeu? Então a gente tem essas 5 possibilidades: puramente capacitiva, resistiva capacitiva, puramente resistiva, resistiva indutiva, puramente indutiva. Então tem essas 5 possibilidades aí de cargas, né, de impedância Z. Dependendo da que eu tenha, eu vou ter aí um comportamento da tensão para a corrente. A corrente, quando for puramente resistiva, vai estar em fase com a tensão, ou seja, a diferença dos ângulos é zero. Quando tiver puramente indutiva, tiver 90 graus atrasado a corrente da tensão, θv menos θi igual a menos, perdão, aqui, né? θv menos θi igual a 90 se tiver indutivo. A corrente atrasada da tensão, se a corrente estiver adiantada da tensão, θv menos θi é menos 90, certo? E assim sucessivamente a gente vai ter os valores intermediários, né? Se θv menos θi for menos 60. Então agora eu já posso colocar lá numa provinha, por exemplo, dizendo isso daqui, ó. Onde é que eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui assim. Não vou dizer nem quem é. Vou dizer só para vocês assim. Eu tenho aqui uma tensão V. Vou fazer a corrente menorzinha, certo? E aqui eu tenho uma corrente I. Uma tensão V e uma corrente I. Então, graficamente, já dá para ver que os picos são iguais e os zeros são iguais. Então, θV menos o θI, o θV vai ser igual ao θI, né? Então, θV menos o θI igual a zero. Aí você já diz que, olha, só pelo gráfico já estou vendo que é puramente resistivo. Se eu encontrar aí um θV for zero, for 10 graus, o θI é 10 graus também. Se o θV for 20 graus, o θI é 20 graus também. Né? Então, é puramente resistivo aí essa minha impedância. E lá na frente, na minha potência também, vai ter só potência ativa. Já pode fazer algumas afirmações nesse sentido, só pelo gráfico. Agora, se eu mostro o gráfico, ele tem um pequeno defasamento aqui, não é de 90 graus, não é de 90 graus, mas ele passa no zero nesses pontos aqui, um pouquinho depois,
subindo aqui, no zero aqui, subindo aqui. Aí você já diz, não, os máximos já não estão, a corrente está atrasada da tensão. A corrente está atrasada da tensão. Você já vai dizer, opa, tem coisa errada, é a corrente está atrasada da tensão. Então, o θv menos o θi, θv, ele vai ser 0 grau, o θi vai ser menos 60. Não é menos 90, pode ser até menos 90 no caso. Mas aí o θv menos o θi vai dar 0 menos 60, que deu 60 positivo. 60 positivo está entre 0 e 90, né? Então ele tem características indutivas, mas tem resistiva também, não é puramente indutivo, né? Seria puramente indutivo se fosse 90 graus aqui, o θv menos o θi. Aqui deu 60, então, assim, características indutivas, resistivo e indutivas, certo? Até aqui, resistivo, capacitiva, indutiva. Então, ele tem uma característicazinha aqui intermediária entre o resistivo e o indutivo. Então, aqui, quando eu tenho nessa forma, a corrente está atrasada da minha tensão. O pico da corrente chega a 60 graus depois do que chegou o pico da tensão. Né? θv menos o θi ficou entre 0 e 90. E se for o contrário, eu vou lá e eu poderia até botar aqui, ó, isso daqui é o máximo que eu tenho aqui, o máximo que eu tenho aqui e tal, essa diferença aqui é de 60 graus. Do que dizer claramente assim, né? 0,60. Poderia só informar graficamente do jeito que estava lá no slide, né? Do jeito que estava lá no slide. Aqui, do jeito que estava aqui. A questão de vou mudar aqui. Vou mudar isso daqui. A corrente um pouquinho atrasada da tensão. E aí eu informo, ao invés de 90 graus, eu vou lá e coloco 60, 50, 45. E aí você, não digo nada, né? Qual é a característica dessa impedância? Aí você vai dizer puramente indutivo, puramente capacitivo, puramente resistivo, resistivo e indutivo, resistivo ou capacitivo. São 5 possibilidades. Se for 90 graus, como está aqui, puramente indutivo. Se for menos 90, como esse daqui, puramente capacitivo. Se for zero, como esse daqui, não tem defasamento, né? Puramente resistivo. E se for intermediário entre esse zero e o indutivo aqui, 60 graus de diferença aqui atrasado, né? No caso, menos 60, né? θv, 60 positivo, θv menos θi. Aí você vai dizer que é resistivo, indutivo, e se for o θv menos o θi entre menos 90 e zero, aí você vai dizer que é resistivo e capacitivo. A corrente está adiantada da tensão, mas não é o 90 graus esse adiantamento. Então, tem essas 5 possibilidades, pessoal, de cargas que vão influenciar na impedância e, posteriormente, vão influenciar aqui também nas potências, né?
Aqui, ó, que é o mesmo θv menos o θi que a gente estava discutindo. Tá? A minha potência. Posso ter uma potência ativa, né? Uma potência média zero, ou nesse caso aqui, só existe potência ativa as cargas, né, sendo consumidas aí, a potência positiva, né? Você vê aí que o cosseno, esses ângulos variavam entre 90 e menos 90. 90 positivo e menos 90 está negativo. Então, entre 90 e menos 90, o cosseno é sempre positivo, né? É como se fosse aquela minha resistência, né? Não tem resistência negativa, é sempre positivo. E aqui, da mesma forma, lá naquele gráfico que a gente fez, vai ter valores positivos e valores negativos. Característica, segue aquele mesmo padrão, puramente capacitivo, se θv menos o θi for menos 90, vai dar negativo aqui, né, sendo de menos 90 é menos 1, então, e aí com características resistivo, capacitivo misturado aqui, então, ó, dá para fazer a mesma análise aqui. Se a diferença dos ângulos for menos 90, o cosseno é zero de menos 90. Não tenho, se é puramente capacitivo, não tenho nada aqui, é zero, menos 90. E aqui, menos 90 vai dar uma potência reativa negativa, em que é igual a menos alguma coisa, Vm sobre 2. Se tiver no meio, né, no meio do caminho aqui, entre menos 90 e zero, eu vou ter uma parcela ativa e vou ter uma parcela aqui reativa negativa ainda. Se for a diferença for zero, for puramente resistivo, aqui o cosseno de zero é 1, vai ser o valor máximo aqui, meu P, e o seno de zero é zero, reativo é zero, não tenho, só vou ter a parcela ativa. Se for entre 0 e 90, positivo, né, o θv menos o θi, eu vou ter uma parcela ativa aqui, entre 0 e 90 continua existindo um valor positivo, e o Q vai virar positivo agora. Seno entre 0 e 90 é positivo. Então, seno de 30, seno de 60, tudo positivo. E aí, quando eu tiver o outro extremo, né, o θv menos o θi igual a 90, ou seja, puramente indutivo, aí aqui vai ser zero, porque o seno de 90 é zero, e o seno de 90 é 1 positivo agora. Então, a minha potência reativa vai ser positiva. Como esperado já, a potência do indutor ser positiva. Então, essas são as características que a gente tem aqui, certo? Dá para resolver pelo triângulo de potências, por essas fórmulas, de forma direta, tendo V e o I. Tendo V e o I é só multiplicar um pelo outro, lembrando que o ângulo vem para negativo, né? Devido ao θv menos θi, se eu multiplicar só V vezes I, os fazores, aí eu encontraria um θv mais θi. Certo, pessoal? Então, essa parte aqui de potência está lá no capítulo 10 do livro. Antes de tratar do circuito trifásico, vamos fazer um exemplo, para ficar mais claro. Deixa eu pegar um exemplo lá do livro. Aí eu deixo a parte gravada do circuito trifásico. Aqui no capítulo 10, explicando, papapá, θv menos θi, deixa eu ver, potência ativa, potência reativa. O fator de potência.
Bem, isso aqui mesmo. Então vamos lá, fazendo esse exemplo aqui. Vou ter que apagar aqui algumas cositas. Deixa eu ver o que eu apago. Direto no quadro. Tem que apagar. Então vamos lá, nesse exemplo, pessoal. Vou anotar os dados aqui, depois a gente vem para o quadro. Calcule a potência média, né, que é a potência ativa e a potência reativa nos terminais. Então tem uma carga lá, ele botou um quadradinho, aqui, botou um quadradinho, não sei se é puramente resistiva, puramente capacitiva, ou misturado os dois, ou puramente indutiva, é uma caixinha preta, né? Extensão e corrente. Eu calculo a potência média, a potência ativa nos terminais dessa carga aqui. E tem esse V e esse I. Aí, letra B, a rede no interior da caixa está pronta. Aqui é uma outra pergunta interessante. Está absorvendo ou fornecendo potência média. Eu vou mostrar para vocês. Da mesma forma que a gente tinha lá que as cargas consumiam ou geravam potência, né, ativa na primeira unidade, aqui também vai poder consumir ou gerar essa potência. E a única possibilidade de você ter uma potência negativa, uma potência ativa negativa, é caso ela esteja gerando essa potência. E a rede no interior da caixa está absorvendo. Eu vou anotar aqui os dados, certo? Eu vou ter aqui a caixinha preta, né? A caixinha preta lá com uma tensão. Tem lá um Z, que eu não sei quem é esse Z. Tem uma corrente I entrando. Tem uma tensão mais menos V. E os valores aqui são o I, o V, a minúsculo aqui, e o I minúsculo também. 100 cosseno de ômega T mais 15 graus. E o I, 4 seno de ômega T menos 15 graus. Volts, amperes. Então, aí chegamos aqui, né? No nosso quadro. Aí nosso quadro. E a gente vai fazer. Na letra A, ele pede a potência média e a potência ativa desses terminais aí. A potência média e a potência ativa. E a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte, né? A gente vai a gente vai a gente vai primeiro ver se está no padrão, né, de fasor isso daqui. A primeira está no padrão, né? Tem 100 cosseno de ômega T mais 15 graus, agora a segunda está no seno. Então não está no padrão. A segunda, né? Eu vou ter que diminuir 90 graus aí dessa fase para transformar esse I em cosseno, deixar no padrão. Então, menos 90 graus, menos 15 menos 90 vai dar menos 105. Agora sim, estou com o V e com o I aqui no padrão. Certo? Vou usar aí essas duas no meu padrão. Então, vamos lá. Para calcular aqui, eu posso usar direto aquela fórmula, né?
Posso fazer de várias formas, né? Posso usar aquela formulazinha do P. Sim, aqui é importante, quando eu tiver nesse modelo aqui, essas tensões, quando eu tiver no tempo, no domínio do tempo, aqui é VM e M, não tem nem dúvida, certo? VM e M. Agora, quando já tiver no fasor, aí é bom enunciar, deixar claro se é RMS ou não. Agora, quando está no domínio do tempo, não tenha dúvida, é IM, é VM e M. São tensões máximas, certo? Então, já vou deixar aqui, ó, já vou colocar aqui, meu VM é 100, meu IM é 4, meu θV é 15, positivo, meu θI é menos 105, certo? Só para deixar claro aqui essas grandezas. E aí, eu posso calcular lá pela fórmula, né? P igual VM e M sobre 2 vezes o cosseno de θV menos θI. E o Q, VM e M sobre 2 vezes o seno θV menos θI. Mas só olhando aí, pessoal, só olhando, o que vocês acham? Esse Z tem características indutivas, puramente indutivas, resistivas, indutivas, resistivas, indutivas ou puramente indutivas? Eu estou em qual fase daquela, né? Só relembrar ali o que a gente apagou, o nosso gráfico, né? Vou dar uma mexidinha aqui. A gente tem uma mexidinha aqui no nosso gráfico, aquela mexidinha no nosso gráfico. Em qual daquelas regiões essa impedância Z vai estar? Naquele extremo puramente capacitivo, resistivo capacitivo, puramente resistivo, resistivo indutivo ou puramente indutivo. É só descobrir quem é o θV menos o θI. θV menos o θI é igual a 15 menos 105. 15 mais 105 dá 120 graus. 120 graus. 120 graus, é isso, é. 120 graus. E o que que isso aqui quer dizer, né? Vamos lá calcular nossas potências. Quando a gente calcula as potências, a gente vai encontrar aqui uma potência ativa nesse padrão aqui de 100 vezes 4 sobre 2 vezes o cosseno de 120. 100 vezes 4 sobre 2 vezes o seno de 120. Isso daqui vai dar 100 cosseno de 100, cosseno de 120 menos 0,5 e aqui vai dar 200. Então aqui vai dar 100, menos 100 watts. Eu usei o shampoo, se acontecer alguma coisa, deu negativo a minha potência ativa. E o outro deu seno de 120, seno de 120, 0,86 vezes 100, 80 e aproximadamente 87 aqui. Aqui vai dar 400 dividido por 2, 200, 87% de 200. Vamos lá.
173,21 volt ampere reativo, que é a unidade de potência reativa. Então, eu encontrei uma potência ativa negativa e encontrei uma potência reativa positiva. Então, a gente pode dizer o seguinte aqui, aí vamos lá para as próximas perguntas. O que significa uma potência ativa negativa? O que significa uma potência ativa negativa? Lembrando que eu tenho um V mais menos e um I entrando aqui. Um V mais menos e um I entrando nessa. Eu botei um Z aqui, né? Mas é uma caixa preta, na verdade. Pode ser uma fonte, inclusive. É uma caixa preta isso daqui. Não sei o que é. Pode ser uma fonte. Nesse caso aqui específico, vai ser uma fonte geradora de potência, inclusive. Então, quando a gente encontra potência ativa negativa, é que ela está gerando potência. Certo? Está gerando potência. E quando eu encontro uma potência positiva, no caso reativa aqui, eu vou dizer, ela está consumindo potência. Está consumindo essa potência. Né? Então, na letra B, que perguntava, a rede no interior da caixa está absorvendo ou fornecendo potência ativa? Está gerando, está fornecendo. Certo? Está fornecendo potência ativa. E na letra B, na letra C, perguntava, a rede no interior da caixa está absorvendo ou fornecendo reativa? Está absorvendo reativa. Está consumindo reativa. Então está aqui assim. Então, ó, calcule a potência média, está aqui os valores, uma casquinha de banana do seno, sempre preste atenção. A rede no interior está absorvendo ativa, absorvendo ou fornecendo a ativa, absorvendo ou fornecendo a reativa. Solução, primeiro resolver a casquinha de banana, do seno, transformar em cosseno, diminuir 90. Depois, aplicou a fórmula, decidiu fazer pela fórmula. Sim, eu vou fazer pela outra forma, que já sai direto esse resultado. Certo? Então, mas ele fez pela fórmula, do jeito que a gente fez, encontrou os dois. E aí, a letra B. A ativa está sendo consumida ou gerada? Observe na figura 10.6, que é essa daqui. Ó. A corrente está entrando no mais, saindo no menos. Então, se está entrando no mais, saindo no menos, e eu tenho uma potência ativa negativa, é porque ele está gerando. Certo? Se tivesse uma potência ativa positiva, ele estaria consumindo potência. Mas se está entrando no mais, saindo no menos, e a potência ativa negativa, ele está gerando, está fornecendo potência média aos terminais. E a mesma análise eu vou fazer para a potência reativa. Se está entrando no mais, saindo no menos, o mais está aqui, o menos está aqui, a corrente entra no mais, sai no menos, essa caixa preta. Então, e é positiva essa potência reativa, então a rede no interior da caixa está absorvendo energia reativa, né, energia dos terminais. Né? Então aqui a gente vai ter esse padrão agora, vai mudar um pouquinho a potência consumida, gerada da nossa primeira análise. Né? Agora a gente vai ter, não tem como correr do positivo e do negativo.
Se tiver a corrente entrando no mais, saindo no menos, e a potência P for positiva, ele está consumindo. For negativa, ele está gerando. Certo? Qualquer uma das duas, na verdade. Se tiver entrando, vou fazer aqui no meu papelzinho aqui, no meu quadro. Pronto, então se eu tiver aqui, nesse padrão do lado esquerdo, mais menos, a corrente entrando no mais, saindo no menos, se o P for positivo, ele está gerando, não, consumindo potência ativa. Se o Q for negativo, como foi o nosso caso, ele vai estar gerando potência ativa. Certo? P, Q, consumindo, gerando potência ativa. Certo? E se... E o mesmo padrão, na verdade, para P ou Q, né? Vou botar P ou Q aqui. P ou Q. E vou botar só potência aqui, para ficar generalista. Né? Bom, se tiver positivo, está consumindo. Se tiver negativo, está gerando. Certo? E aqui troca, né? Se tiver do menos para o mais, aqui dá uma invertida aqui, dá uma trocada. Então, se a corrente tiver do menos para o mais e tiver o P ou o Q positivo, então ele está gerando potência e P ou Q negativo, ele está consumindo potência. E ficou praticamente igual à nossa primeira análise, né? A diferença é que não tinha Q na nossa primeira análise da primeira unidade. Basicamente isso, não tinha o Q e eu preferi não colocar P menor do que zero, né? Eu sempre dizia, ao invés de botar menor que zero, apareceria se fosse positivo, ele está gerando, se for negativo, ele está consumindo. Então, essa daqui é a nossa nova análise das potências nesse circuito. Lembrando, né, que isso aqui são... né, aqui não tem nada positivo e negativo, é assim mesmo. Então, esse é o padrãozinho que a gente vai ter aqui. Eu quero que vocês façam, pessoal, vou passar aqui umas questões de potência, certo? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Questão boa, essa primeira aqui. A gente já discutir na segunda, na nossa aula de exercícios. Então, essa daqui é muito boa. Esses problemas para avaliação. Ela pede para você encontrar, ela dá vários exemplos desses que a gente fez. V's e I's. Não tem casquinha de banana, todos com seno, todos com cosseno, não tem nenhum com seno, todos com cosseno.
Então, tem vários defasamentos diferentes. Mas só tem o θv e o θi para você olhar aqui. Olha o θv, o θi, o θv, o θi e calcula. Aí aqui foi A e B. Olha, interessante aqui, duas caixas pretas, né? Uma, a corrente indo do menos para o mais, e a outra do mais para o menos. Isso aqui é importante, o sinal, certo? Em A, ela vai aqui, está circulando aqui no sentido horário. Em A, ela vai do menos para o mais, e em B, do mais para o menos. Então, aqui é só dizer aqui quem é que está gerando e quem está consumindo, certo? Então, aqui na letra A, por exemplo, aqui já tem as respostas, né? Já tem todas as respostas aqui, enfim. Mas aqui é só fazer, como é o ângulo aqui, θv menos θi. θv menos 40, θi 15, menos 45, menos 15 dá menos 60. Menos 60 está entre aí o menos 60 está entre menos 90 e zero. Então ele vai ter características capacitivas aí, essa carga, né? Entre menos 90 e zero, isso. Então vamos lá, corrente adiantada da tensão, um pouquinho. Então vamos lá, como é que vai ficar? Aqui a gente vai colocar 100 vezes 20, certo? Dividido por 2, 100 vezes 20 dá 2.000, dividido por 2 dá 1.000, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio, então 1.000 vezes meio dá 500. Certinho aqui. Positivo. Então, 500 positivo é a potência menos mais. Se está menos mais positivo, então, indo do menos para o mais positivo, está gerando. Só voltando aqui, ó, o nosso quadro. Menos mais, né? Então, estava passando menos mais a corrente do terminal negativo de A, do terminal positivo de A. Então, se o P é positivo, está gerando potência. E lá no B, ela entra no positivo e sai no negativo. E é positivo aqui o P, então está consumindo. Então, o A está gerando, o B está consumindo potência ativa. E é justamente isso que foi colocado aqui na resposta. O A, a potência está fluindo de A para B. A gerando, B consumindo. Certo? E fazendo essa mesma conta, só que com seno, né? Para descobrir a potência aparente, a potência reativa, encontrou-se aqui menos uma potência aparente, perdão, uma potência reativa negativa. E aí a gente viu que menos para mais negativo, ele está consumindo potência reativa, e menos para mais e mais para menos negativo está gerando. Então está saindo de B e indo para a potência reativa. Né? Então é só ver esse padrãozinho aí, mais, menos, positivo, a potência positiva ele gera, menos, mais, perdão, está gerando, mais, menos, potência positiva ele está consumindo, e aí observar os sinais. Se o sinal for positivo e tiver do menos, mais, está gerando. Se o sinal for positivo e tiver do mais, menos, está consumindo. O inverso se tiver negativo. E aí tem quatro opções, quatro outras opções. Esse exemplozinho aqui, 10.2, para calcular o fator de potência. O fator reativo, pessoal, é fazer aqui a potência reativa dividido pela potência aparente. A potência reativa for negativa, mas o mais comum mesmo é a potência, o fator de potência tradicional, P sobre S. Mesmo existindo esse FR, quase nunca você encontra. Se é o seno, né, o cateto oposto dividido pela hipotenusa, cateto oposto é o Q, meu triângulo de potências,
Meu triângulo. Acho que é mais na frente o triângulo, mas é o Q sobre o S. Aqui o triângulo. Cateto oposto, o seno, né? É o Q sobre o S. Faz do mesmo jeito. Não quero que vocês façam 10.1, 10.2 dos problemas para avaliação, já vem com a resposta, mas vocês fazem detalhado. E vou escolher mais alguns aqui de potência desse capítulo 10, para vocês fazerem, exercitando, trazendo dúvidas para a segunda a gente resolver. Até domingo, enviar esses exercícios. Boa também. Potência complexa, o triângulozinho, as unidades, né? VA, Watt, VAR. Pronto, eu vou escolher aqui umas questões, vou colocar lá para vocês fazerem, gerarem dúvidas, verem como é esses exemplos resolvidos aqui, fazerem os exemplos. Ó, aqui uma questão, acho que a gente até fez uma dessa daqui, uma questãozinha dessa, resolver, descobrir tensões e correntes, depois de descobrindo ó, tensão V1 e 1, tem como descobrir a potência. V1 aqui e 1 aqui, descobre as potências depois. Certo? O S1 colocou aqui o 1 sobre 2, né, porque não quis calcular o RMS, calculou assim, vezes o asterisco, e um asterisco, encontrou aqui qual era a potência, cadê? Isso aqui é um exemplo, né? Pronto, deu isso daqui de potência, P, R. E aí vê se quem está absorvendo e quem está gerando, né, dependendo daquele padrão que a gente mostrou. Então aqui essa impedância está absorvendo a potência média de tanto e uma potência reativa de tanto. E aqui acho que ele já coloca indo do mais para o menos sempre. Foi. Todas as correntes indo do mais para o menos. Mais para o menos e 1. Mais para o menos e 2. Mais para o menos e alguma, deve ser I3 aqui. E X. E X eu acho que é esse daqui. Sempre do mais para o menos. É uma opção. A gente pode fazer essa opção, sempre do mais para o menos. Deu positivo, está consumindo. Deu negativo, está gerando. Eu acho mais fácil. Mas se tiver algum momento contrário, você pode fazer o inverso, né? Um exemplozinho resolvido aí. Outro com circuito. Dá para fazer tudo aí com... O mais importante seriam esses exemplos aqui, que eu vou, na verdade, para resumir, não pedir uma questão. Eu vou pedir na mesma questão que vocês resolveram pelo método dos nós, pelo método das malhas, ou série paralelo, enfim. A mesma questão já vou pedir. Calcula a potência nas impedâncias, ou nas fontes. Bom, já peço isso para vocês já encontrarem tudo. Calcula. E aí já pegou um exemplozinho desse, já tem meio caminho andado. Terminando em Norton, o máximo de transferência de potência não precisa. Pronto, é isso, pessoal. Vou escolher as questões aqui para vocês fazerem, entregarem até domingo. Tentem, mesmo errando, anotem as dúvidas, para segunda-feira a gente fazer tudo e não ter mais problemas, não ter muitos maiores problemas na quinta, certo? Beleza, vou divulgar as notas hoje, viu? Fiquem atentos aí. Vou divulgar daqui a pouquinho as notas. Talvez daqui a pouquinho não, que eu vou ter mais 2 aulas hoje, mas até o final do dia divulgo aqui para vocês. Certo? Então, por hoje era isso. Agradeço a presença de todos. Vou colocar a aulinha lá no YouTube e divulgar para vocês. Fiquem atentos aí para as notas e para os exercícios para entregar até domingo. Tchau, tchau, pessoal. Um bom dia a todos. E estudem.